Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Todos nós precisamos de um lugar para chamar de nosso. E a vida cristã, ela é vivida na comunidade, ela é vivida com os irmãos, ela é vivida debaixo de autoridade e também estando em autoridade, né? A base da autoridade delegada é a submissão a Deus. E Deus nos orienta a nós congregarmos fielmente. É na congregação que nós amadurecemos espiritualmente e que nós praticamos a nossa espiritualidade, né? Aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim: E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Aquele dia que ele fala aqui é exatamente o dia da volta do Senhor. Então, a congregação, ela é um grupo de pessoas debaixo de uma direção de um homem chamado por Deus, que é o pastor, e onde as pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, nascem de novo, e ali naquela comunidade, ela vai desenvolver a sua espiritualidade, a sua vida cristã. Amém? Congregar também significa reunir-se, agregar-se, ligar, juntar, existir simultaneamente. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz que era costumes de alguns naquela época abandonar a sua congregação. E ele vem exatamente fazendo com que nós possamos rever esse abandono da congregação. Quando você vai olhar nas redes sociais, existe um número que tem aumentado assustadoramente nos últimos dias, chamado de desigrejados. É um número de pessoas que afirmam serem cristãos, mas que não pertencem a nenhuma igreja, ou seja, não fazem parte de nenhuma comunidade. E eu quero, de forma enfática, dizer aqui que a vida cristã, ela é para ser vivida em comunidade, em comunhão. Note aqui que o versículo 24 diz assim: Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, que é a prática do amor, e as boas obras. É bem verdade que nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para praticar as boas novas. E diz que essas boas obras foi Deus que preparou de antemão para que nós andássemos nela. Amém? Está lá em Efésios capítulo 2. Essa consideração, ela é muito importante. Nós termos apreço, nós termos estima, respeito, considerar um ao outro. Amém? Não é somente algo que as ovelhas fazem para com o pastor, mas é importante também que o pastor entenda que ele precisa também ter grande consideração pelas ovelhas e ser genuíno e verdadeiro na sua forma de liderar o rebanho de Deus. Pedro fala que o Supremo Pastor um dia aparecerá e recompensará os pastores que pastorearem bem, não sendo dominadores do rebanho que lhe foi confiado, mas servindo de exemplo para o rebanho. Amém? Então, é muito importante essa palavra consideração. Eu chamo muito essa questão da reciprocidade. Amém? Aonde cada parte precisa fazer os seus deveres, precisa fazer aquilo que foi designado a ser feito, tanto pela palavra de Deus, como também quando nós chegamos a uma congregação e nos reunimos ali para crescer, né, em espiritualidade, crescer no amor e crescer nas boas obras. Aí no verso 25 ele diz assim: não deixando a nossa congregação como é costumes de alguns. Veja, já naquela época as pessoas já se sentiam muitas vezes tendenciosas a abandonar o congregar. Isso não é bíblico, irmãos. Não importa a decepção que você tenha passado na estrutura eclesiástica a qual você fazia parte,
Você não pode viver desigrejado. Você não pode viver sem ter um lugar aonde você vai ali crescer, aonde você vai ali plantar suas raízes, aonde Deus vai usar pessoas para te abençoar e te repreender, e aonde Deus vai usar você também para abençoar outras pessoas e até mesmo para repreender elas. Provérbios, capítulo 29, diz que o homem a quem se é admoestado muitas vezes, e ele não atende à admoestação, diz que o Senhor vai quebrá-lo de repente. Às vezes as pessoas, elas, na sua falta de sabedoria, muitas vezes na sua falta de maturidade, né? O Senhor está falando com ela, o Senhor está repreendendo ela, o Senhor está admoestando ela, e ela endurece o seu coração. A Bíblia existe vários lugares que fala que quando o Senhor falar, não endureçais o vosso coração, mas sejam maleáveis, amém? Se deixe ser conduzido pelo Espírito de Deus e pelo poder de Deus. Claro que eu estou dizendo aqui, e nem estou aqui tentando fazer com que a pessoa esteja numa congregação que ela não concorda com a forma que aquela congregação se reúne, não concorda com a doutrina que é ministrada naquela congregação. O importante é você não ficar sem congregação nenhuma, porque a vida cristã, ela é vivida em comunidade. Em Atos capítulo 2, falando sobre a comunidade dos novos convertidos, lá no versículo 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em todos eles um profundo temor havia, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuía. Veja, o que é que a Bíblia fala sobre o que é congregar. Aqueles que se convertiam, eles se reuniam num lugar e eles compartilhavam tudo que possuíam. Eles recebiam instrução, eles recebiam intervenções divinas, porque sinais e maravilhas eram feitas pela mão dos apóstolos, amém? Mas eles também se dedicavam uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a zelar uns pelos outros, amém? É muito importante nós observarmos isso, porque diz o texto aqui, né? Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Em todos eles havia um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuía. Veja, essa consideração, esse compartilhar, essa comunicação recíproca que deve existir no ato de congregar. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 19 até o 22, Pedro e João são presos injustamente, né? E eles vão ser ameaçados para que não preguem mais no nome de Jesus. Pedro responde em Atos 19, julgai vós se é justo diante de Deus, antes ouvir a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E não achando motivos para o castigarem, deixaram-nos ir, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia, pois tinha mais de 40 anos o homem em que tal milagre se operara. No versículo 23 diz assim, sorto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Veja, no momento que eles foram ameaçados e foram soltos por causa de um milagre que tinha sido feito a um homem aleijado de nascença, a Bíblia diz que eles foram para os seus. A minha pergunta é, qual a igreja que você pode chamar de sua, que você se sente parte da família, que você tem prazer não somente em expor a bênção que Deus tem feito na sua vida, mas também em ajudar as necessidades que surgem na vida de outros irmãos. Nós precisamos ter um lugar para chamar de nosso, e isso é congregar. Não vai ter igreja perfeita, não vai existir líder perfeito, nem ovelha perfeita, né? Então é importante nós entendermos que o lugar da congregação é um lugar de desenvolvimento, de crescimento espiritual,
em um lugar que Deus escolheu para nos abençoar. E nós precisamos valorizar este lugar, nós precisamos fincar raízes neste lugar e precisamos cooperar para que esse lugar cresça, seja um lugar frutífero, abençoado, amém? Que vão existir desafios, que vão existir divergências, que vão existir de repentes, mas que é um lugar que a gente chama de nosso, porque nós temos convicção e certeza de que Deus nos plantou naquele lugar, para nós florescermos na casa do Senhor. Amém? Então não abandone sua congregação, considere um lugar que você possa chamar de seu e ali ser admoestado, instruído, alimentado. Ali você possa também praticar os exercícios espirituais de congregar, de servir, de desenvolver, de investir, de abençoar. Amém? Fazendo assim, nós estamos vivendo a nossa vida cristã como Deus deseja. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.